Fala galera do 7º ano, bom dia. Hoje é a nossa aula do nosso capítulo 11, que fala sobre a questão agrária brasileira, tá bom? Então, espero que estejam todos bem, se cuidando. Vamos direto ao nosso assunto. Qualquer dúvida, reveja o vídeo. O tema é curtinho, pequenininho. Graças a Deus, vocês estão tendo muita moralzinha agora nesse período, né? Esses últimos capítulos estão sendo bem curtos, bem tranquilos, pra gente poder entender. Então esse vídeo talvez não bata nem 7 minutos. Então, vamos direto aqui para ele, talvez 5, ó. Que aula boa para vocês. Então nós vamos entrar agora nesse assunto da questão agrária brasileira e dividimos eles em 3 partes. Estrutura fundiária, já vou explicar o que é isso, êxodo rural e a reforma agrária. Tudo isso explica essa questão agrária nossa. O que é a estrutura fundiária? A grande maioria das terras brasileiras estão concentradas nas mãos de poucos, e esses poucos são os latifundiários. Ponto. Esse é o nome dado às pessoas que concentram muitas terras, os grandes latifúndios. Matéria de história, vocês já sabem disso. Os terrenos agrários são divididos em hectares, né? Cada hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Né? Quando uma pessoa detém 1.000 hectares, está aqui HA, tá? E para vocês está até com acento, mas não é com acento não. Quando eles têm aqui 1.000 hectares, ele é considerado um grande latifundiário, tá bom? Então olha só, se o camarada tem 1.000 hectares, 1.000, né? Muita coisa. Você vai ter aí um grande latifundiário. Mas se ele tem até 10 latifúndios, ele é chamado de minifundiário. E o número entre esses valores, professor? Então esse aí é um fazendeiro, é um agricultor de médio porte, tá bom? Ele não tem 1.000, não é um grande latifundiário, ele tem mais que 10, ele tem 50, ele é um médio produtor, tá bom? Tem 900, é um médio produtor, rico, né? Mas um médio produtor. A ascensão dos grandes latifundiários acaba afastando o proprietário de pequeno porte, tá bom? E por essa competição ela acaba sendo injusta. Por que é injusto? Por que esses caras acabam ganhando ali? Os grandes latifundiários contam com recursos, dinheiro e recursos tecnológicos também, enquanto o pequeno produtor utiliza os métodos tradicionais. Com isso, o pequeno produtor acaba se vendo obrigado a sair do campo. O que vai acontecer aqui? Um tem uma produção mecanizada, onde ele gasta muito dinheiro, enquanto o outro tem uma produção mais pobre, uma produção tradicional. Além de ter a diferença econômica, nós temos a diferença da produção. Enquanto um produz em um mês, né, toneladas e mais toneladas, o outro produz bem menos. Tá? Além da utilização dos agrotóxicos, onde um cara que vai criar um frango, o frango vai ter que dar pelo menos 4, 5 meses para o frango poder ser servido na mesa. Mas na mão do cara que usa os anabolizantes lá, o hormônio no frango, o frango em um mês já está indo para o nosso prato, entendeu? Meio complicado. Nasceu o frango, já virou uma galinha, né? As coisas funcionam mais ou menos assim, tá? Fora também que a produção na parte agrícola modifica pra caramba também. Um fruto que daria em 2, 3 meses, dá em menos de um mês para o camarada que utiliza esse recurso. Aí o outro tá lá esperando o tempo da fruta, 3 meses. Enquanto o outro aqui em 3 meses já produziu 6 vezes mais que ele. Quem ganha mais dinheiro, né? Quem produz mais rápido. E aí, como eu disse aqui, o pequeno trabalhador ele se vê obrigado a sair do campo, ele está perdendo. É injusta a competição, não tem como ele bater de frente com uma grande latifundiária. O cara tem até 5 hectares. Ele é um minifundiário. Aí do lado tem o vizinho com 1.500. Ele vai bater de frente com aquele cara? Ele vai conseguir comercializar? Vai com aquele cara ali? Rivalizar com ele? Não tem como. Aí ele acaba vendo que ele tem que vender aquele terreno dele, acabou, passou o tempo dele ali, ele não vai conseguir arrumar nada contra o grande latifundiário, e aí ele tem que sair do campo para poder ter emprego, ter dinheiro. A saída do campo tem nome, é o êxodo rural. Bem simples, ó. Êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade. Então o camarada sai do campo e vai para a cidade. Qual é o nome disso? Êxodo rural. Pronto. Êxodo mesmo, da Bíblia, a saída. E por último nós temos a reforma agrária, né? As pessoas isso é observado, senão a gente não estava tendo uma aula sobre isso. Então isso já foi observado, isso foi detectado, esse problema de que o homem do campo tinha que sair para vir para a cidade.
né? Isso observa-se na própria cidade. Não é que esse cara tá vindo para cá, não, porque lá não tem mais oportunidade, os caras tomaram tudo. Aí, como assim? Então isso começa a detectar e começa a ver que há um problema no campo, para que esse povo esteja vindo para a cidade. E aí nós temos esse processo de reforma agrária. É um processo de divisão justa de terra. A reforma agrária existe a fim de oportunizar os pequenos produtores que sofrem com os grandes latifundiários. Este processo passa pela distribuição de terras improdutivas, é importante salientar isso aqui, que pertence a um grande latifundiário para um pequeno produtor que precisa trabalhar. O cara está ali, ele precisa trabalhar, ele não tem terra. E aí, o grande latifundiário, que tem milhares de hectares, tem alguns que ele não utiliza. Esses inutilizáveis é que vão ser retirados através do governo desses grandes latifundiários, que eles não estão produzindo, não estão fazendo nada ali, e vai ser dado, distribuído para aquele trabalhador, é dado mesmo para o trabalhador que precisa para poder trabalhar. Ah, mas aí tem isso, tem questão política, aqui é Brasil, dá problema, né? Sempre tem alguém para poder fazer um jeitinho brasileiro, e aí isso gera um problema muito grande, tá? Isso aqui é tema político, isso aqui elege o presidente, tá bom? Fiquem sabendo disso. Então a reforma agrária, ela é muito importante mesmo. Terra rende dinheiro e terra precisa ser produzida. Não todo caso, tem terra que tem que produzir, tem terra que tem que ser preservada. Olha, dá pano pra manga. Mas vamos falar só disso aqui, vamos pegar só o bonito, só o papel. O que é a reforma agrária? É uma divisão justa de terra, tá bom? E aí tira a terra improdutiva, isso é importante salientar, a improdutiva é retirada, né? O cara não tá lá produzindo e tá com muita terra, vai perder, não. Ele tá produzindo, ele vai levar aquilo ali para a vida dele. Agora se não tá produzindo, é retirado, e isso é um processo que não é assim de uma hora para outra não, é muito complicado. Bom, nossa aula é isso, aí passou um pouquinho, 7 minutinhos, tá bom, né? Deu para entender um pouquinho, deu para explicar, falar um pouco mais de algumas coisas. Os exercícios estão na página 87, segunda-feira nós voltamos para poder corrigir isso aqui, bem simplesinho, bem tranquilo, estrutura fundiária brasileira, êxodo rural e reforma agrária, importante sempre salientar a concentração de terras muito concentradas nas mãos de poucas pessoas. Isso gera os outros problemas aqui. É por isso que gera o êxodo rural e é por isso que há um processo de reforma agrária, essa concentração fundiária. Beleza? Fiquem com Deus e se cuidem.